Olá, gente. Estamos em mais uma semana reunidos para prosseguirmos nos estudos do livro O Mestre de Amor, que é um livro de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Hoje introduzindo o capítulo de número 39, denominado E Viverás. Ele já começa falando o seguinte: estás extenuado, cansaço, dúvida, infortúnio são as expressões que te enlutam os teus lábios. E logo quando eu li, é um pouco forte, né? Ou seja, tem mesmo momentos na vida em que esse desânimo, essa desesperança, esse cansaço e essas dúvidas vão surgindo. Será que estou no caminho correto? Será que tomei as decisões certas na minha vida? Será que é isso aí mesmo que é viver, né? E eu fiquei imaginando que essas não são vãs palavras, ou seja, não foram escritas à toa, né? Joana, com a experiência que foi adquirindo ao longo da vida e essa experiência de vivência mesmo, né? Porque são palavras que nos tocam a alma, porque é isso, não são só palavras, são vivências, né? Para chegar na envergadura espiritual que chegou, passou por muitas dores, por muitas dúvidas, por muitas provações, né? Para chegar onde está. E eu fiquei pensando no Divaldo também. Como vocês sabem, esse é o primeiro livro de psicografia dele, e Joana sempre comentava, né, que as lições também eram para ele, né? Ou seja, também eram dirigidas para ele, né, endereçadas a ele. Eu fico pensando, imagina, 98 anos, né? O quanto de dor, o quanto de cansaço, o quanto de dúvida também não foram ali, muitas vezes o que povoou mesmo a mente desse espírito, né? Imagina o tanto de provações, o tanto de dores, né? O tanto de cansaço que não experimentou um Divaldo, que não experimentou uma Joana. Então, é ver, sabe? É um caminho mesmo pelo qual todos nós, né, percorremos, é, e pelo qual passaremos, né? Não tem muito como fugir. Desencorajado pelos companheiros que abusaram das fontes generosas da tua confiança pura, não te animas a encetar novas atividades. Então, fez, deu o seu melhor, ainda assim não foi o suficiente, ainda assim não colheu frutos, né? Porque muitas vezes nós somos muito imediatos, a gente semeia no solo da vida e quer colher logo mais, né? Então, muitas vezes a gente experimenta essas ingratidões, né? Experimenta toda essa tristeza e é difícil, como diz ali, começar inclusive novas atividades, né? Mas se o que eu faço já está tão difícil, né? Como começar? Sabes, porém, que o desânimo é implacável inquilino do domicílio espiritual. E eu achei tão bonita essa expressão. O desânimo é um inquilino. E é verdade, né? Que se a gente permite, ele vai adentrando nosso coração, vai permanecendo conosco. É um inquilino que não paga contas e, pelo contrário, né, vai cada vez mais diminuindo a nossa capacidade de ver a vida com bons olhos e como se adentrando tão profundamente a nossa alma que a nossa alma se tornasse um pouquinho menor, né? Ou seja, a gente deixa de fazer e de ser aquilo que veio ser, né? E esse desânimo vai permeando ali a nossa alma, né? Sendo esse inquilino que cada vez mais vai tomando conta de mais e mais lugares dentro de nós. Sabes, porém, que o desânimo é implacável inquilino do domicílio espiritual. Entretanto, acreditas em abandono e não reages, ou seja, está tão desanimado, né? Se acredita assim, tão desesperançado, tão à parte, né, da vida, dos seres, que estaciona, né? Não reage e se percebe ali o abandono. Quando a verdade é que não estamos abandonados da providência divina, né? Tudo age, tudo prossegue e que a gente tem esses olhos renovados de ver a vida. Não ignoras que a lâmina aguçada não é responsável pelos cortes que produz, mas entregas o instrumento da produção à ferrugem, sem o necessário esforço de movimentá-lo em sentido edificante. Então, ao experimentar ali dores às vezes muito grandes, né? O que a gente faz? Ou a gente paralisa o serviço que a gente começou, ou então a gente abandona, né? Então,
É essa comparação que ela faz, né? Como se fosse uma lâmina afiada que eu deixo ao abandono, né? Porque o trabalho ali não correspondeu àquilo que eu gostaria, né? Porque a vida permanece ali em dias em que as sombras se adensam um pouco mais, e aí eu deixo essa minha lâmina de lado e ela vai enferrujando, ou seja, aquilo para o qual ela foi criada, né? Ela deixa de dar essa destinação, também o desânimo, tamanho as provações que muitas vezes a gente passa na vida. Aí olha que belo, sempre pode ser começar, amigo. Que belo, né? Comece, né? Que hoje seja um novo dia, que seja o início de uma nova trajetória, que seja um recomeço bonito da tua alma, que está tão desejosa de se expressar, que está tão desejosa de vir à tona, com olhos vendo melhor a realidade, mas com esperança, né? Interioriza a busca da felicidade e descobre os tesouros de que podes dispor em favor dos outros. Então é tão bonito, né? Principalmente quando o exterior está muito difícil, quando as sombras se adensam mesmo, que a gente procura esse nosso interior, que é o que ela fala ali, né? Interioriza a busca da felicidade, procura essa felicidade dentro de você. Essa felicidade não está fora, não está nas circunstâncias, não está nas pessoas. Essa felicidade está dentro de você. E olha que bonito, ao encontrar essa felicidade, que a gente tem esse ânimo de espalhar isso em favor dos outros, ou seja, ao encontrar essa minha luz interior, que o meu movimento seja naturalmente trazer essa luz para fora e iluminar outras pessoas, né? Teu cansaço é também o cansaço de muitos que te deixaram a sós, né? Tua dúvida é o resultado da aflição dos que fugiram do teu círculo. Então, é perceber cada vez que a gente se fortalece como espírito, cada vez que a gente cessa as nossas dúvidas, cada vez que a gente deixa de lado esse desânimo, de algum modo a gente está mudando o nosso próprio mundo, mas está mudando as pessoas e aquilo que está fora de nós, né? É como se a nossa pequena parcela ali de iluminação, ela nos iluminasse num primeiro momento, mas fizesse isso com o mundo também, né? Teu infortúnio é a desesperação daqueles outros que sobraram nas ondas encrespadas do testemunho. Não creias necessário te ausentares do lar para ajudar a renovação do mundo. Então, muitas vezes, a grande verdade é que, às vezes, em casa, no nosso domicílio, com os nossos parentes e companheiros, a gente vai encontrar muita incompreensão, né? A gente vai encontrar muita frieza, muitas vezes, muitas dores mesmo, né? E qual é, muitas vezes, o nosso desejo? Olha, isso aqui tá tão difícil que eu vou me ausentar, que eu vou me afastar disso, que eu vou abandonar tudo isso, porque não sou compreendido, porque não sou reconhecido, porque não sou valorizado, e lá fora eu vou buscar tudo isso, né? Ou seja, saindo dessa circunstância difícil, eu vou encontrar ali outros pares, outras pessoas, né? Que vão me facilitar a vida. E aí é o que ela diz: não creias necessário te ausentares do lar para ajudar a renovação do mundo. Renova-te primeiro aonde vives. Olha que bela, né? A gente fala tanto de relações líquidas, né? A gente fala tanto de dessas fugas mesmo, porque ao experimentar a dor, qual é o nosso impulso natural? Querer fugir disso, né? Querer ir para outros lugares onde a gente é valorizado, reconhecido, onde é amado. Mas é o que ela fala ali, para você começar a renovação no mundo, renova-te primeiro e aonde você vive, né? Porque é fácil, né? É muito mais fácil a gente estar em um local que todos nos amam, que nos queiram bem, que sejam agradáveis, que sejam dóceis, né? Que sejam simpáticos para conosco. Agora, muitas vezes, é, começar a iluminar-se a si mesmo em um ambiente difícil, cheio de dor, né? É um desafio muito maior. Mas não creias que a vida está te pedindo para se ausentar disso tudo. Não. Use essas dificuldades, use isso que você tem para se iluminar primeiro onde você vive, né? E para que então você possa iluminar as outras vidas. Que belo, né? Tens no reduto em que mora e nas ruas por onde transitas 1000 oportunidades de aprimoramento, né?
de amar de forma incondicional, de permitir que os outros sigam os seus passos, o seu caminho, de desapegar mesmo, né, das pessoas, das circunstâncias, das dores também, porque muitas vezes a gente está apegado, né, ali aos rancores, né, muitas crenças que a gente tem dentro de nós, não. Como ela diz ali, recomeça, meu amigo, recomeça em outras bases, né? Se a gente está aqui, a gente pode já começar ali em cima num pontinho um pouco mais elevado, né? Vibre o verbo nos teus lábios, escorra a luz em teus olhos, movimente-te a força em tuas mãos, divida-se o amor em teu coração e distribuirá tesouros em favor dos que estão contigo, né? Então, que a nossa vida, que o nosso exemplo seja essa nossa marca, né? As marcas do Cristo. Sem que o saiba, és pedagogo de outros aprendizes. É verdade, né? Eu acho que a gente subestima a nossa capacidade de influenciação, né? E porque o tempo todo a gente está sendo mesmo pedagogo, né? Está sendo professor dos outros através daquilo que a gente faz. Falar é uma coisa, sobretudo das nossas ações, né? Sem que o saiba, és pedagogo para muitos outros aprendizes. A consideração em redor dos teus passos, o carinho aguarda o momento de falar-te, a alegria não é tua adversária. Vai àqueles que não podem vir a ti. Esquece mágoas que não têm fundamento. Quem fere propositadamente está doente da razão. Quem mantém inimigos ignora as leis de trocas que sustêm a vida na natureza. Todos necessitamos de algo ou de alguém para galgar os degraus na via da ascensão. Todos nós vamos precisar de pessoas e de oportunidades que nos darão desafios e que, se a gente aceita profundamente esses desafios e os supera, a gente percebe uma grande oportunidade que a vida nos deu de evoluir e de subir para um outro patamar, que se não fosse aquela pessoa, que se não fosse aquela situação, não seria possível, né? Espírito algum se libertará da terra a caminho de um céu pessoal para gozo próprio. Então é interessante perceber isso também, né? Que a nossa ascensão, a nossa evolução, ela sempre vai dizer respeito a essas pessoas que estão conosco, que convivem conosco, que podem, então, também nos ajudar a subir, né? Então, apesar de ser, né, ali muito um caminho muito individual, um caminho muito pessoal, a verdade é que a gente sempre vai necessitar das outras pessoas para evoluir e para compartilhar os nossos ensinamentos, aquilo que a gente já conseguiu galgar, né? Não esqueça de que o bem que se faz é o único trabalho que faz bem. E esse serviço em favor dos outros é a caridade única em favor de nós mesmos, que pode atingir o cerne da alma, libertando-a para o sacerdócio do soerguimento no mundo. Não esqueças que o bem que se faz é o único trabalho que se faz bem. E é o que ela diz, por incrível que pareça, esse é o nosso próprio bem. A gente faz isso, claro, para ajudar as outras pessoas, para ajudar o mundo, mas para ajudar a nós mesmos, sobretudo. Sempre que a gente se dispõe, né, a ir além, se dispõe a ajudar alguém, no primeiro momento a gente recebe todas essas dádivas e então a gente compartilha, né? Encerrando a entrevista com o sacerdote que procurava confundi-lo, disse o mestre na parábola do samaritano: Vai tu e faze o mesmo. Não abandones a oportunidade de ajudar somente porque o cansaço, a dúvida e o infortúnio teimam em adquirir existência real para dominarem a tua alma, estrangulando-a nos vigorosos tentáculos da aflição pessimista. Vence todo o mal e viverás. Olha que interessante essa comparação, né? Do mal, do desânimo, né? Dessa aflição pessimista, como tentáculos vigorosos, né? Como se fosse um polvo mesmo que nos entrelaça ali com seus tentáculos e que vai cada vez mais
nos apertando, apertando a nossa alma. Então, é uma figura de linguagem muito interessante, porque é isso, né? O desânimo, esse cansaço, esse pessimismo, são como esses tentáculos desse povo que cada vez vai mais nos aprisionando e nos diminuindo, né? Vai fazendo uma pressão tão grande que diminui a nossa vida, diminui a nossa alma, diminui, né, essa vontade de viver. Então, não, vence todo o mal e viverás. Olha que belo, né? Que a gente possa utilizar todas essas lições para que isso não seja um alimento muito profundo para a alma, de que seja um recomeço bonito, né, para nossa própria história, né? E sabedores de que somos imortais, que a gente saiba entender que tudo vai passar, que outras coisas virão, que esse cansaço também vai embora, se a gente souber suportá-lo com serenidade, né, com esse espírito de aceitação e de que vai passar, né? E como se diz, e viverás. Tudo vai passar e a gente vai continuar aqui a viver, né? E se Deus permitir, a gente também da nossa batalha cada vez melhores, cada vez tendo respostas melhores, cada vez evoluindo mais. Então, gente, muito obrigada pela escuta de hoje. Uma semana de muitos aprendizados, de muita fortaleza interior, né, de muito bem, que a gente possa entender que a nossa capacidade, apesar da gente ser pequenininho, é grande, que a gente pode mudar a nossa vida, mudar a nossa trajetória, e tantas outras pessoas passaram por momentos ainda piores. Então, se um ser humano conseguiu, se uma Joana conseguiu, se um Divaldo conseguiu, eu também consigo. Né? E isso que é o belo desses grandes exemplos que a humanidade felizmente nos dá. E eu também consigo, eu também vou passar, eu também vou vencer e viverei melhor, sendo capazes de ver a realidade, mas de uma forma esperançosa, né? Sabendo que tudo hoje que não se é, não se pode, não se consegue, quem sabe um dia, ali na frente, né, com esse trabalho constante, a gente vai chegar. Muito obrigada pela escuta de hoje, uma ótima semana para todos nós.